Olá, professores. Meu nome é Dimas, sou professor da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. E eu sou a professora Verônica, técnica assessora da SEDUC, e nós estamos aqui para apresentar a organização da nossa proposta curricular do Estado do Mato Grosso. O componente curricular Educação Física está sendo organizado na nossa proposta curricular da seguinte forma. Primeiro, nós temos a Educação Física na área da linguagem. Depois nós temos as contribuições da Educação Física para a formação integral dos estudantes. Terceiro, competências específicas da Educação Física. O quarto, conteúdos básicos comuns da Educação Física. O quinto, principais estratégias metodológicas. E o último capítulo, que é o 6, avaliação na Educação Física. Então, desta forma, nós trazemos ali no primeiro capítulo, qual foi o nosso ponto de partida para se iniciar a nossa construção da nossa proposta. Ele vem, primeiramente, afirmar aquilo que está prescrito lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela continua sendo um componente curricular obrigatório. Ou seja, na nossa Base Nacional Comum Curricular, ela vem a afirmar que ela ainda continua sendo a educação física um componente curricular obrigatório. Desta forma, nós também temos a afirmação dela enquanto linguagem, o que vem comprovar aquilo que nossos currículos anteriores vêm nos dizer, que ela é um componente curricular da área de linguagem, ou seja, o que tem lá prescrito nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e o nosso currículo do nosso estado, as OCs, que são as Orientações Curriculares do Estado do Mato Grosso. Então, os nossos currículos anteriores, junto com essa proposta, que o componente Educação Física vem tematizar as práticas corporais em diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e o patrimônio cultural da humanidade. Logo, é preciso compreender a educação física na perspectiva cultural, trazendo as marcas dos sujeitos e da cultura. Sendo assim, neste primeiro capítulo da nossa proposta, partimos do princípio de trazer algumas literaturas com concepções relevantes acerca da educação física na área de linguagem. Deste modo, a educação física como linguagem podem ser vistas como as práticas corporais que são textos culturais passíveis de leitura. Como pensar nessa concepção de interpretação e produção? Assim, quando a gente vê as crianças, os jovens e os adultos praticando esporte, jogando, brincando, dançando, eles estão se comunicando, ou seja, produzindo textos que são patrimônio da cultura e que precisam ser significados. Então, neste capítulo da educação física na área de linguagem, nós viemos trazer aqui algumas literaturas, concepções de autores falando da educação física enquanto linguagem, como linguagem. Ela deixa de ser a educação física como corpo biológico e passa a ser a educação física como linguagem. Então, neste capítulo, nós viemos trazer algumas concepções de alguns autores acerca da educação física como linguagem, como o coletivo de autores, os PCNs, Walter Bratt, Marcos Neiras, que ele vem nos dizer aí como se trabalhar nessa concepção. Retornando no segundo capítulo, nós trazemos algumas contribuições da educação física para a formação humana integral dos estudantes. Deste modo, este componente curricular ele pode contribuir em vários aspectos para a formação integral dos estudantes. Dentre essas possibilidades, podemos citar o desenvolvimento, a prática e o aperfeiçoamento das habilidades motoras, das capacidades físicas, da psicomotricidade, da expressão corporal, das técnicas e táticas das manifestações da cultura corporal, a inteligência nas estratégias e resoluções de problemas realizadas nas práticas corporais,
a cooperação, a solidariedade, o respeito aos outros e às regras das modalidades, a curiosidade, o senso crítico, a cooperação das dificuldades encontradas nas práticas corporais e a busca de novos conhecimentos e ampliação dos mesmos, e dentre outros. Nesta concepção, ou nessa abordagem, é interessante que os professores pensam em quais teorias pedagógicas curriculares da educação física que pode ser atribuído às da formação humana. Ela pode ser voltada às abordagens como a desenvolvimentistas, a construtivista, a crítico-superadora, a cultural, a abordagem da saúde renovada, a multicultural e dentre outros. Já no capítulo 3, vamos falar sobre as competências específicas da educação física. Ou seja, as competências significa saber fazer e saber relacionar. Ou seja, a indicação do que os alunos devem saber e, sobretudo, do que devem saber fazer para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho, visando a formação integral dos estudantes. Assim, no novo cenário mundial, é importante que os alunos tenham a mobilização desses conhecimentos através das habilidades, das atitudes e dos valores. As competências específicas da educação física trazida na proposta curricular do Estado do Mato Grosso são as mesmas que estão inclusas lá na Base Nacional Comum Curricular, as 11 competências. Algumas delas são: compreender a origem da cultura de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Considerar as práticas corporais como fonte de legitimação de acordo com as condutas sociais e sua representação simbólica como forma de expressão nos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Interpretar e recriar os valores, sentidos e significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. Assim, nós temos aqui as 11 competências distribuídas no nosso componente curricular. O que seriam essas competências, Colocando aqui como exemplo, por exemplo, um aluno ele pode fazer embaixadinha super bem, ou ele pode fazer um chute ao gol super bem. Isso, ele tem a habilidade para ele fazer super bem, a embaixadinha, o chute ao gol. Agora, onde entra a competência? A competência, ele terá que ter para jogar, ele precisa ter, primeiro, saber trabalhar em equipe, saber fazer o gol, é preciso defender, é preciso também ser solidário, saber competir, fazer amigos, dentre outros. No próximo capítulo, nós vamos trazer aqui quais são os conteúdos básicos comuns da educação física dos anos finais. Como ele está sendo organizado? Lá na Base Nacional Comum Curricular, ela vem trazendo como unidade temáticas, que são os elementos da cultura corporal, a dança, o esporte, as práticas de aventura, as lutas, as brincadeiras, os jogos. Dentro dessas unidades temáticas, nós temos as habilidades e os objetos de conhecimento. As unidades temáticas para o nosso currículo são 6. Nós temos, então, a ginástica, as danças,
as práticas corporais de aventura, que é novo em nosso currículo, os jogos e brincadeiras, os esportes e as lutas. Então, nós vamos apresentar aqui o que está na BNCC, a forma como ela foi construída, e embaixo a nossa proposta curricular para o território mato-grossense. Nas brincadeiras e jogos, nós temos ali o 8º e 9º anos que não tinham os jogos. Então, nós acrescentamos, como vocês podem ver ali embaixo, os grandes jogos, jogos de perseguição, jogos de tabuleiro. Essa é a nossa proposta. Na unidade temática esporte, nós temos ali em cima, então, de azul, que está na BNCC, a forma como ela foi aprovada. E embaixo a nossa proposta curricular. Para o 8º e 9º ano, nós incluímos também a questão do doping, corrupção, preconceito e violência nos esportes. Então, vocês podem ver como é que está organizado os anos finais. A ginástica também, nós temos aqui embaixo a proposta curricular para o território mato-grossense. Então, nós temos ali ginástica geral, atividades circenses e jogos de marabalismos para o 6º e 7º anos. E para o 8º e 9º, incluímos as transformações nos padrões de beleza e de saúde. Em danças, a unidade temática dança, nós temos ali em cima a forma como está na BNCC, e embaixo, proposta curricular. Em azul, nós podemos ver ali para o 8º e 9º anos, danças circulares. Na unidade temática lutas, nós tínhamos então lutas do Brasil e lutas do mundo na BNCC. Incluímos então para o 6º e 7º ano, jogos de ataque e defesa. 8º e 9º anos, jogos de ataque e defesa também. E nossas práticas corporais de aventura, que é um conteúdo, uma temática nova, não é muito comum de trabalharmos, mas foi proposta na BNCC. E então nós fizemos algumas inclusões aí na unidade temática, incluímos os Jogos Paralímpicos também. Para os 6º e 7º anos, nós temos as práticas corporais de aventura urbana, e também temos agora os esportes paralímpicos, né? Ali está alguns exemplos desses jogos. E para o 8º e 9º anos, nós temos as práticas corporais de aventura na natureza. No 5º capítulo, as principais estratégias metodológicas trazidas na proposta curricular do Estado do Mato Grosso, que ela é significada pelas dimensões do conhecimento, na qual a Base Nacional Comum Curricular ela propõe. As dimensões do conhecimento é o trato das unidades temáticas, ou seja, dos jogos, das brincadeiras, do esporte, das danças, das ginásticas, das lutas e das práticas corporais de aventura, através de diferentes dimensões do conhecimento, a saber, que são compostas pelas 3 dimensões. A primeira é a experimentação, fruição e uso e apropriação das práticas corporais. E aí nós trazemos como exemplo a experimentação, que é a vivência e o envolvimento corporal na realização das práticas corporais. Já a fruição implica a apreciação estética das experiências geradas pelas vivências corporais. A experimentação e a fruição podem levar os alunos ao uso e apropriação das práticas corporais, não só nas aulas, mas também no contexto do lazer e da promoção da saúde. Já a segunda dimensão, que é a análise, reflexão sobre a ação, construção de valores e compreensão do contexto das práticas corporais, que são significadas em entender as características e funcionamento das práticas corporais, saber sobre resolver desafios da prática realizada,
aprender novas modalidades e adequar as práticas aos interesses e possibilidades dos praticantes, promover a aprendizagem e a construção de valores voltado ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática, compreender o contexto em que as práticas corporais estão sendo inseridas e seus significados. A terceira dimensão trazida é o protagonismo comunitário nas práticas corporais, ser significadas, ou seja, se refere às ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso às práticas corporais. Agora nós temos aqui uma questão muito complexa, mas também importantíssima para o nosso currículo: avaliação na educação física. Segundo Neira e Nunes, em 2008, o processo avaliativo na educação física deve ser desenvolvido em 3 etapas. Avaliação diagnóstica, que é quando nós colhemos os dados para saber como é que está aquele aluno em relação aos conhecimentos corporais que ele já possui. Avaliação reguladora, ou mais conhecida como formativa, que é realizada no decorrer do processo, buscando identificar, suas insuficiências, E a avaliação final, ou somativa, que é aquela já conhecida, que muitos realizam e que parte geralmente para a questão de talvez mensurar o conhecimento do aluno em relação às práticas corporais. Agora nós estamos aguardando a sua sugestão para o nosso currículo. Professores, nós pedimos para vocês, junto com seus pares, os professores de educação física e demais componentes da área de linguagem, que leiam e discutam e apontem algumas fragilidades que estiverem lá no texto, que vocês vejam que não estão sendo contemplados. Muito obrigada.